seja com todos. Amém. Esse deve ter sido o anjo Gabriel, hein? A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém. Amém. Vamos ler logo aqui a palavra e depois eu faço as considerações. Né? Eu vou ler na sequência. Quem não trouxe a Bíblia fica perto de um cristão. O cristão leva a Bíblia, o crente esquece muito, tá? Romanos 12, dentro do próprio tempo. Romanos 12, versículos 1 e 2. E depois Hebreus 13. E depois 1 Pedro 2, 5. Achamos? Entre Gênesis e Apocalipse. Está no Novo Testamento. Todos os evangelhos. Vamos lá, irmãos. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rapidamente, Hebreus 13. Hebreus 13, lá no finalzinho. Achamos? Vem Apocalipse, já vem de trás para frente. 13, versículo 15 e 16. Já achou? Pedro depois está aí perto, hein? Achamos? Amém? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, se compraz. 1 de Pedro 2, 5. As pessoas vão me dar um tempo aqui, senão a gente ficar aqui a noite toda. 2, 5. Achamos? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem sentar. Quando a nossa irmã Deismar, ela me convidou para estar aqui com os irmãos. Aí depois eu falei para ela, você tem que me ligar depois, porque graças a Deus a agenda aí está, como se diz aí, bombando, né? Tem tido tempo quase para nada. E ela não ligou. E eu falei, e agora? Aí eu fui me envolvendo com tantas outras coisas, mas eu sentia de Deus que tinha que guardar aquela data. E aí quando ela falou comigo, hoje eu estou deixando de estar no congresso da Assembleia de Deus, uma igreja batista também me chamou, a outra, mas irmãos, compromisso é compromisso, e o que Deus fala, né? E quando ela falou comigo do tema, imediatamente o Espírito Santo já mandou eu sentar, já mandou abrir a Bíblia e começou a falar. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo, claro. Por isso eu vou falar alguns tópicos sobre o sacrifício no altar. Mas antes, eu estou vendo aqui muitos irmãos aqui, alunos, que a gente trabalhou aqui no seminário, depois trabalhamos aqui um curso de liderança, né? E graças a Deus por estarmos aqui, como o pastor Eduardo já falou, a gente já se sente em casa, né? Já está aqui, até pelo Facebook, né? Toda hora, apesar que eu não... Facebook hoje tem que ter graça, porque tanta coisa que não tem nada a ver que aparece ali, que só Jesus, né? E de vez em quando a gente encontra alguns irmãos ali, coloca alguma coisa, etc. Muitos ex-alunos fazendo contato comigo por causa do Facebook, até em outros países, né? Eu nem sabia, irmãos que entrou aí, né, nessa rede social, nessas redes, fazendo contato comigo, querendo que eu vá na Itália, querendo que eu vá no Canadá. Já vou levar o pastor Eduardo comigo no Canadá, né? E falando, pastor, vem aqui, pode trazer um grupo, não sei o que, não sei o que lá. O outro pastor, apóstolo Eduardo, querendo que eu vá para Israel para ser um dos condutores lá para falar de geografia bíblica. Só que a data dele às vezes
sempre erra com a minha, né? E recebi até um convite para ministrar lá no Diante do Trono, lá em Belo Horizonte, mas ainda estão fazendo contato comigo. E eu sei que Deus está fazendo coisas assim tremendas. Graças a Deus. E toda segunda-feira eu estou aqui em cima, aqui, ó, na Batista Sião, estou dando ali um seminário sobre religiões e defesa da fé. Terça-feira eu estou lá no Perrote, pastor Perrote, Batista Compromisso, falando de batalha espiritual. Quinta-feira eu estou lá na Taquara falando sobre doutrinas bíblicas. E sexta-feira na Congregacional em Beth Shalom, falando de escatologia. E o Senhor está acrescentando e a gente está trabalhando. Tem hora que os irmãos falam, pastor, você deve ter um HD aí na cabeça. Meu irmão, é a ação de Deus. Eu não tenho como explicar, não. Estou vindo de um retiro na chamada Semana Santa, agora aqui com o pessoal aqui da Batista Sião. E eu me encontrei aqui com o Ângelo. O Ângelo está por aqui, está lá o Ângelo. Ele é um dos que sabe desse tipo de retiro. Quando o pastor João me chamou para o retiro, e já agendado desde o ano passado, Deus começou a falar, olha, lá vai ser assim, assim, assim. Eu quero que faça assim, 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 assim. Muito específico. Eu falei, caramba. E conversei com o pastor, ele falou assim, fica à vontade. Falamos lá sobre cura interior, dons espirituais, fruto do Espírito, milênio, né? Isso foi no finalzinho, a preparação para o milênio, e teve outro, vida cristã. Irmãos, Deus curou não sei quantas pessoas. Graças a Deus. Nos usou há muito tempo que Deus não nos usava assim, com revelação, com profecia. Eu olhava para os irmãos assim, Deus começava a mostrar. E eu, meu Senhor, você não veio aqui para descansar, não, tu veio aqui para trabalhar. Eu olhava para o irmão, daqui a pouco Deus mandava chamar o irmão, Deus começava a falar da vida do irmão, chamava outro, chamava outro, chamava outro. E na ministração de manhã nós falamos sobre cura interior, e à noite foi a ministração da cura interior. Meus irmãos, aí Deus falou para mim, se prepara que você vai trazer uma palavra profética para cada um que está aqui. Mais de 50 pessoas, até adolescentes. E aí fizemos uma roda pela direção do Senhor, começamos a louvar. E aí Deus começou a gente orar pelas pessoas. E depois Deus falou assim, agora à noite vocês vão lá para perto da piscina. Depois da última ministração, vocês vão olhar para o céu. Eu vou fazer uma visitação e vou mostrar sinais. E aí eu deixei muitas pessoas à vontade. E falei, irmão, Deus está dando essa direção. E fui, aquela neblina, mas quase, praticamente todo mundo foi. Só não foi as irmãs que ficaram com as crianças, mas também ali naquela luta. Algumas pegaram a criança e levou assim mesmo. E, de repente, irmãos, aquela nuvem desceu. Todo mundo viu. E ficou no meio de nós. Maravilha. E ali Deus fluiu. Graças a Deus. Espírito Santo, e cura, e revelação, e tal, e eu já não estava mais aguentando, e Deus usando. Eu mencionei o nosso irmão Ângelo, porque ele já vivenciou isso comigo lá no Grupo Sião, que Deus fez muitos, nós fizemos um retiro em Cachoeira de Macacu, que Deus disse, vocês vão ver anjos lá em cima, e as pessoas viram os anjos. Tinha gente agarrando a minha perna, ai meu Deus, eu estou pecado, eu estou vendo o anjo. Calma aí, irmão. E as pessoas daqui, olha, mas era um negócio sobrenatural. Né? As pessoas entravam no acampamento, que não eram crentes, quando o demônio manifestava, pessoas eram curadas. E uma coisa tremenda que aconteceu uns anos atrás, eu fui lá onde a gente realizou o último retiro em Cachoeira de Macacu, no lugar exato onde a gente fez o acampamento. Hoje tem uma Assembleia de Deus. Graças a Deus. Aí eu combinei com os irmãos, um dia a gente vem aqui para contar para esses irmãos o que aconteceu aqui nesse lugar. Né? O povo da Assembleia de Deus, fogo poderoso lá. Então, eu estou, vamos dizer assim, bombando no Espírito. E eu perguntei ao pastor aqui, ó, o rolo está descendo. Né? Eu quero depois compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus falou aqui. Né? E vamos entrar na palavra. Depois a gente vai falar isso lá no final. Mas aqui,
Eu quero compartilhar com os irmãos o primeiro texto, Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu quero fazer uma coisa aqui que em hermenêutica se chama exegese. Tem alguns seminaristas aqui que me perguntam o que é exegese. Diferente de hermenêutica. Hermenêutica a gente interpreta o texto. A exegese nós examinamos palavra por palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre sacrifício, altar e fazer uma análise de cada versículo desse aqui para que a gente entenda. Porque quando a Bíblia fala de altar, qual foi o primeiro altar que a Bíblia menciona? Ainda que a palavra não esteja ali, mas houve um altar ali. Um pouquinho antes. Gabriel foi o segundo. Esse seria, mencionou. Deus matou um animal para um casal. Quem foi o casal? Adão e Eva. Ainda que não pareça a palavra altar, mas um animal foi morto para cobrir o pecado que explicava. Depois, como o pastor falou, Caim e Abel. Depois Noé. Depois os patriarcas. E vai por aí. Cada momento que um altar era erguido, ele tinha um propósito e um significado. E o altar, ele é lugar de encontro, aonde Deus se encontra. Mas há um momento em que o altar, nós nos tornamos altar. Por isso que esse assunto aqui é poderoso, profundo, que ele vai bater lá em Apocalipse, lá em Hebreus, quando Deus, parece que o autor de Hebreus errou, colocando a Arca da Aliança juntamente com o altar de incenso no lugar santo. Mas ele tem algo profundo que eu não vou entrar, o meu assunto não é esse. Mas ali o altar, ele é empurrado para o lugar santo, e ali o altar prefigura a própria igreja. Nós que vamos entrar na presença imediata de Deus. Muita coisa relacionada ao altar, mas eu quero primeiro analisar com vocês altar, o sentido da palavra altar, que o hebraico tem uma variação muito grande. Vários aspectos o hebraico usa a palavra altar, mas o que está aqui, o que eu quero colocar, quando Paulo está falando essa carta para os romanos, e a gente sabe, eu tenho dado aula de história bíblica, de hermenêutica, etc., e às vezes uma palavra na Bíblia, a gente sabe que quando os irmãos estavam na Papua Nova Guiné, estavam traduzindo a Bíblia para aqueles nativos. Aí chegou um momento em que o tradutor chegou naquele versículo: ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como o quê? Neve. Mas aquele povo nunca viu neve, não sabe nem o que é neve. Como é que eu vou explicar neve para alguém que não sabe o que é neve? E aí aquele tradutor, que é um pastor da missão que trabalha com traduções de Bíblia, perguntou a um nativo que já tinha sido convertido: o que vocês consideram mais branco aqui? A polpa do corpo. E foi assim que está escrito lá: ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornaram tão brancos como a polpa do corpo. Por quê? Aí eles vão entender qual é a sede dos nossos sentimentos. Para nós aqui, qual é a sede dos sentimentos? Coração. Tem países que é rim, tem países que é pulmão. Aí quando você vai abrir a Bíblia, escondi a tua palavra no meu pulmão, escondi a tua palavra no meu rim, porque lá o sentido é outro. Então, quando a gente está analisando um texto bíblico, tem muitas palavras ali que na hora da tradução, quem trabalha com inglês, não está traduzindo, sabe que algumas palavras não vão fazer sentido se você traduzir o inglês ao pé da letra. Então você tem que buscar uma palavra. Eu estava no Japão ministrando, tinha uma irmã brasileira fantástica no japonês, e eu estava pregando, falando, aí eu estava falando de animais que comem carniça. Aqui a gente lembra do urubu. Nada contra o Flamengo, né? Urubu. É o símbolo dele, né? Tudo bem. Aí eu falei, urubu! Aí ela parou, virou para mim e falou: urubu? Os pastores não sabem o que é urubu. Não sabem o que é urubu? Aí na hora me lembrei dessa aula do seminário. Qual é o pássaro aqui que come carniça? O corvo. Então fala corvo. Viu? Aí ela me falou em japonês. Então tem algumas palavras que, se a gente for examinar o pé da letra, para nós não vai fazer sentido. Então, quando a Bíblia está sendo traduzida,
algumas palavras a gente tem que ir para um comentário bíblico, temos que ir para alguém que estuda os originais, não que vai mudar a essência do texto, né? Porque a gente, de repente, eu sempre escuto o pregador dizendo a palavra no original, porque às vezes, quando a gente vai para o original, ela tem uma aplicação muito mais forte do que, no final aqui eu vou falar de uma, do que você está lendo ali. Você está entendendo o texto, mas quando você pega o sentido original, por exemplo, lá em João 13, Jesus pegou uma toalha para lavar os pés dos discípulos, tirou a vestimenta de cima. Mas Jesus fosse morto? Não. A vestimenta de cima ele ficou com a vestimenta de escravo, de servo. E Jesus foi fazer a coisa que o escravo mais baixo faz, lavar os pés. Por isso que João diz, não sou digno nem de desatar suas sandálias, porque João Batista está dizendo que ele ainda é menor dos escravos. E o texto fala que Jesus pegou uma toalha, mas a toalha que ele pegou é a toalha do servo. Então Jesus se colocou aí, você lê o texto, você vê que Jesus se colocou como servo. Aí você começa a olhar o texto e você, caramba, isso aí é uma coisa profunda. Exemplo, quando Jesus chegou, só para terminar essa parte aqui, senão a gente vai entrar em aula de eminência aqui. Quando Jesus chega em Jerusalém, algumas pessoas estavam jogando túnicas e outras jogavam o quê? Palmeira. Eram torcedores do Palmeiras? Não. Aquelas pessoas que estavam colocando palmeiras eram pessoas pobres. Elas estavam dizendo para Jesus, não podemos botar um tecido, mas nós estamos botando aquilo que a gente tem, uma palmeira. Graças a Deus. Jesus entendeu muito bem o que as pessoas estavam fazendo quando colocaram a palmeira. A gente olha a palmeira assim, aí vê, a palmeira ali eram as pessoas mais simples, que não podiam botar uma capa, não podiam nem capa direito, era botar ali, aí colocava ali, para saudar Jesus que é o rei. Então, quando a gente vê isso no texto, a gente, caramba, que coisa profunda, né? Vamos ficar só nessa aí. Então,